a vida rica é aquela que te permite ter essa paz interior. E ter esta paz interior perpassa mudanças que não são só relacionadas com o dinheiro, mas que são relacionadas com a forma com que você percebe esse dinheiro. Nós vamos deixando que ervas daninhas vão nascendo dentro da nossa vida e nós não percebemos elas ali. Uma erva daninha pode ser a forma com que tu pensa sobre o dinheiro, a forma com que tu te relaciona com o dinheiro, a tua socialização, o ambiente que tu vive, as pessoas que tu relaciona-se, o conteúdo que tu consome. Por vezes a gente tem a falsa impressão de que eu limpo uma erva daninha e que eu não preciso mais cuidar, quando na verdade nós precisamos sempre estar cuidando de nós mesmos. Só que não percebe que este comportamento, por vezes, é a tua própria erva daninha que está se capilarizando, e quando tu olha e te dá conta, tu já não tá mais conseguindo pagar tuas contas, tu já tem uma prisão financeira, virou escravo dos teus próprios desejos, tu aumentou teu padrão de vida para além do que tu deveria. Quais são efetivamente as ervas daninhas que tem aqui? Pode ser a tua tolerância ao risco, pode ser a tua percepção de autoeficácia, pode ser a tua falta de visão do futuro, pode ter sido traumas que tu viveu e que tu nem sabe. Então, se nós queremos construir uma vida que em 6 meses eu olho para trás e digo assim, caramba, esses 6 meses fizeram a diferença na minha vida, entenda que como mudar a vida em 6 meses, como enriquecer em 6 meses. Todos nós vivemos algumas inquietações, né? E é óbvio que existe essa busca incessante de, meu Deus, como é que eu vou ter uma vida que eu quero? E aí tem aquela gana de que isso precisa ser rápido. E o que eu quero te mostrar aqui é que a construção de uma vida rica, ela vai muito além do quanto que tu tem na tua conta bancária. A verdadeira vida rica, ela começa na paz que tu tem dentro de si mesmo. Quando tu vive uma vida extremamente preocupada, que tu olha para as tuas contas e tu vê, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para pagar, ou mesmo que não que tu tenha efetivamente dívidas, mas que tu tenha aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, que já está entrando num nível de escassez, que as questões financeiras, elas perpassam a tua cabeça diariamente e tu pensa assim, quanto tempo por dia eu penso em dinheiro? Aí tu para e te dá conta que, sei lá, boa parte do teu dia é como se dinheiro estivesse numa nuvenzinha aqui, sempre remoendo, sabe? Sempre... Será que isso é uma vida rica? E a resposta é não. Porque a vida rica é aquela que te permite ter essa paz interior. E ter esta paz interior perpassa mudanças que não são só relacionadas com o dinheiro, mas que são relacionadas com a forma com que você percebe esse dinheiro, com a forma que você se percebe. A mudança em relação ao dinheiro, ela vai muito além do quanto tem no teu extrato. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 207 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça e sexta nós temos um episódio novo falando sobre artigos, falando sobre vida, falando sobre experiências, enfim, né? Depois de 200 episódios, mais de 200 episódios, tem um pouco de tudo, mas sempre relacionado em construir uma vida que vale a pena ser vivida. E dentro dessa questão, né, de construir uma vida que vale a pena ser vivida, a primeira coisa que nós temos que perceber são essas nossas inquietações. Então, como é que vai ser a estrutura do podcast? Eu vou falar sobre as inquietações para que tu meio que possa ir se autoanalisando, assim, quais são as inquietações que eu tenho hoje e que em 2026 eu quero que elas sejam encaradas de frente. Porque pensa como uma plantação, uma grama. Agora tem grama lá em casa e é um problema, né? Um problema bom, assim, um problema bom. Que tá lá a grama e volta e meia, todos os dias na realidade, parece que tá nascendo uma erva daninha. Eu até comentei no Instagram que tava lá o Gui tirando inso, e aí todo mundo perguntou, inso? O que é inso? Inso é a erva daninha da grama, né? É alguma outra
planta, alguma outra coisa que suja a grama. Então vai tendo aquelas ervas daninhas ali e nós temos que ir tirando. E tem uma em especial lá em casa que ela vai nascendo e ela vai criando uma... Tipo como é que é o nome? Um polvo, que ele vai espalhando como é que é? Eu esqueço palavras, vocês já sabem, né? Quem me acompanha há bastante tempo já sabe. Os seus tentáculos. E aí vai espalhando seus tentáculos e quando vê, toma conta. Aí tu pega ela lá na ponta e aí tu vai puxando o tentáculo dela e a raiz tá aqui. E aí nós precisamos estar sempre tirando. Então, para manter a grama limpa, nós precisamos estar tirando as ervas daninhas. Quantas ervas daninhas tem dentro da gente, né? Por vezes a gente tem a falsa impressão de que eu limpo uma erva daninha e que eu não preciso mais cuidar. Quando, na verdade, nós precisamos sempre estar cuidando de nós mesmos. Nós precisamos sempre estar fazendo esta limpeza das ervas daninhas. Porque para viver uma vida rica, uma vida que tem paz interior, isso tem que ser mantido. Não é uma vez que eu limpar a grama que está resolvido para o resto da vida. Eu tenho que ir nutrindo esta mudança. Só que para que eu nutra essa mudança, eu tenho que ver. Ali está nascendo uma erva daninha. E muitas vezes nós somos cegos em relação a isso, né? Nós vamos deixando que ervas daninhas vão nascendo dentro da nossa vida e nós não percebemos elas ali. E aí elas vão tomando conta, quando tu olha e diz assim, caramba, minha grama tá toda... não tem mais grama. Foi tomado conta de erva daninha. E tu não estava atento o suficiente para perceber que elas já estavam ali há bastante tempo. E elas foram se espalhando, e agora elas meio que tomaram conta da tua grama. Trazendo para essa perspectiva de vida, né? Uma erva daninha pode ser a forma com que tu pensa sobre dinheiro, a forma com que tu te relaciona com o dinheiro, as tuas atitudes em relação ao dinheiro, a tua socialização, o ambiente que tu vive, as pessoas que tu relaciona-se, o conteúdo que tu consome, as pessoas que tu segue, as conversas que tu tens, os filmes que tu olha, o tempo que tu gasta com bobagem, o foco que tu dá a coisas inúteis que não vão construir a tua vida, uma vida boa. Mas que quando tu percebe, tu gastou um tempão e aí tu diz assim, caramba, eu não tenho tempo. Mas quanto tempo tu tem jogado fora? Isso tudo pode ser ervas daninhas. Quantos sentimentos dentro de ti tem te incomodado e tu nem percebe? Exemplo, eu monitoro se uma coisa está me fazendo bem ou mal a partir da minha irritação. Eu sou uma pessoa que me treinei para não ter isso tão fortemente, mas eu sou uma pessoa facilmente irritável. E isso é muito ruim. Porque, no final das contas, isso prejudica a minha vida, né? Mas, por outro lado, essa irritação me serve de termômetro. Porque sempre que eu percebo que eu tô irritada, eu percebo, opa, peraí, mas por que eu tô me irritando? Por que isso aqui tá me gerando uma irritação? Foi assim que eu pedi demissão. Comecei a ficar muito irritada com o meu trabalho. Eu digo, caramba, eu sonhei a vida inteira em ser professora, agora eu tô irritada? Aí eu irrito com a reunião, irrito com os relatórios que tinha que mandar pro CNPq, pro MEC. Não quero viver uma vida irritada, então eu tenho que mudar alguma coisa. Então, o meu termômetro é irritação. E aí eu percebo que tem alguma coisa errada. E isso me serve de alerta. Mas eu só sei que o meu termômetro é a irritação porque eu fui me percebendo. Porque daí quando eu tô irritada, eu sou mal educada com as pessoas que eu amo, eu sou grosseira, eu sou uma pessoa que falo coisas indevidas. E aí muitas vezes o guia é meu termômetro, porque ele diz assim, amor, não vamos conversar porque tu não tá bem pra conversar. E aí eu não tô bem pra conversar. Peraí, mas por que eu não tô bem? Sabe, essa capacidade de ir se reconhecendo, essa capacidade de ir se percebendo quais são as ervas daninhas que tem tido. E quando se fala em dinheiro, é muito comum que essas ervas daninhas elas vão se procriando, digamos assim, e tomando conta. Porque
Tem coisas, né? Tem comportamentos em relação ao dinheiro que são muito socialmente aceitos. O consumo é um deles. É muito socialmente aceito o consumo. Então, tu compra um telefone, tu compra um carro, tu compra uma casa, tu coloca uma decoração bonita, tu troca de roupa. E tudo isso vai tendo uma recompensa positiva. No sentido de um reforço positivo das pessoas à tua volta e até o teu sentimento mesmo em relação àquilo. Só que não percebe que este comportamento, por vezes, é a tua própria erva daninha que está se capilarizando e quando tu olha e te dá conta, tu já não está mais conseguindo pagar tuas contas, tu já tem uma prisão financeira, virou escravo dos teus próprios desejos, tu aumentou teu padrão de vida para além do que tu deveria. Ou simplesmente pode ser que tu esteja num outro patamar, que até tu cuide do dinheiro, que tu não esbanja, que tu não ostenta, que nada disso, mas que tu não consegue ter um mínimo de consistência para construir segurança e liberdade lá na frente. Tudo isso são ervas daninhas, né? Que se nós não estivermos de olhos bem abertos para que a gente possa perceber, elas vão tomando conta da nossa vida e vão gerando prejuízos que depois é muito, mas muito mais difícil reverter. Eu falei num episódio passado sobre um golpe, né? Que eu caí num golpe, ainda não sei qual vai ser a repercussão disso, aparentemente resolvi o problema, mas eu só terei certeza quando os móveis estiverem lá em casa. Se você não viu, olha o episódio que saiu na sexta-feira, que você vai entender do que eu estou falando. Mas aquilo ali é um nítido de uma pessoa que deixou as ervas daninhas irem tomando conta da sua vida, se emaranhou de uma forma que agora ela olha e diz assim, caramba, eu não sei como sair daqui, não tem mais jeito. E sempre tem jeito, sempre tem um caminho para mudança. Só que essa mudança, ela não começa no externo. Essa mudança, ela começa no interno. Essa mudança, ela começa tu entendendo quais são as variáveis que te tiram do prumo e quais são essas inúmeras ervas daninhas que vão nascendo no teu jardim, na tua grama. Para que daí tu tenha consciência e capacidade de entender, ok, agora eu vou medir essas ervas daninhas, né? Mensurar quais são efetivamente as ervas daninhas que tem aqui. Pode ser, como eu já disse, as tuas atitudes, mas pode ser a tua tolerância ao risco, pode ser a tua percepção de autoeficácia, pode ser a tua falta de visão do futuro, pode ser a tua socialização, que eu já mencionei, pode ter sido traumas que tu viveu e que tu nem sabe. Tudo isso são fatores que podem estar influenciando a tua não paz financeira, a tua não riqueza. Então, se nós queremos construir uma vida que em 6 meses eu olho para trás e digo assim, caramba, esses 6 meses fizeram a diferença na minha vida. Entenda que, para fazer isso, tu vai precisar fazer um mergulho profundo em se entender. E eu tenho o maior orgulho de dizer que a formação em finanças comportamentais te propicia isso. Eu sou muito resistente, né, no sentido de que, assim, fazer promessas, porque eu acho que, é o que eu sempre digo, eu tô aqui e tenho as ferramentas e dou o copo cheio de água, que são as ferramentas. Então eu te dou a água, mas o único responsável por matar a tua sede é tu. Se você não beber esta água, você não mata a sua sede. E eu desenvolvi a formação em finanças comportamentais com o intuito de um curso de finanças comportamentais. Um curso em que desse para as pessoas a capacidade de compreender profundamente e cientificamente como que funciona o comportamento humano frente às finanças, levando em consideração todas as variáveis que influenciam nesses processos de decisão. Desde variáveis genética, ambientais, intrapsíquicas. Só que eu fui surpreendida. Porque na minha ideia era um curso. Eu ia explicar quais são as ervas daninhas. E por que eu digo que eu fui surpreendida? Porque depois da primeira turma, e nós já estamos indo para a 4ª turma, eu percebi que é muito mais que isso.
eu percebi que não é um simples apresentação de conteúdo. Eu percebi que o que eu consigo genuinamente fazer e que muda tudo é tocar no coração de cada uma das pessoas que ali estão. E genuinamente despertar o ímpeto de mudar, de construir uma vida que vale a pena ser vivida, de viver bem, de viver com paz, de ser rico, não olhando simplesmente para a conta bancária, mas de ser rico de paz interior. E se tu me perguntares como que eu consigo isso, Jéssica, qual é a técnica, para conseguir isso, eu vou te dizer, não sei. Eu sei que hoje eu tenho total segurança de dizer que quem efetivamente mergulha no processo de vivenciar a formação em finanças comportamentais é tocado de uma forma que não tem como sair igual. E esse eu acho que é o grande papel do professor. O professor, ele não tem a responsabilidade de simplesmente transferir conhecimento. Ele tem essa responsabilidade, mas não só isso. Eu vejo o professor como uma pessoa que inspira mudança. E hoje eu tenho total segurança de dizer: a formação, ela inspira mudança. E se você mergulhar no processo da formação, eu te garanto que em 6 meses tu tem uma vida completamente diferente. E eu não digo isso porque é uma promessa, porque eu quero vender, porque... Eu digo isso porque isso é verdade. Depois de 3 turmas, quase 400 alunos, eu olho hoje e digo, caramba, que orgulho que eu tenho do que eu construí. E hoje eu quero te convidar a conhecer isso que eu construí de uma forma um pouquinho mais detalhada. Eu nunca fiz isso antes aqui e provavelmente vai surgir inúmeras críticas, dizendo assim, Jéssica, mas esse é um podcast, eu vim aqui para escutar o podcast e tu tá falando da formação. E desde já eu passo licença. Eu tenho aqui 207 episódios do podcast e não só peço licença, mas peço respeito. Eu tenho aqui 207 episódios do podcast, falando e dando um conteúdo que poderia ser cobrado e cobrado muito, muito bem por ele, Eu tomo cuidado de não ficar fazendo propaganda de nada, então várias pessoas e empresas me procuram para que eu faça propaganda de roupa, de isso, de aquilo, e eu não aceito nenhuma, porque eu não quero tornar isso aqui mais um meio de despertar desejos, mas depois de 3 turmas, e depois de tudo que eu entreguei de graça aqui, eu me sinto no direito, e não só no direito, mas eu me sinto também muito, mas muito confortável de vir apresentar a formação em finanças comportamentais em mais detalhes, porque muitas pessoas podem ter tido, a ideia assim, eu gostaria de participar, mas não entendeu ainda bem como funciona, então fica naquela coisa assim. E hoje eu tenho total segurança de dizer, entra porque vai mudar a tua vida, mergulha nisso junto comigo. Eu não tenho hoje dúvidas disso. E eu falo isso com toda a segurança porque tem muito curso por aí fazendo promessas milagrosas, fazendo ofertas que tu vai revolucionar, que tu vai ficar rico, que tu vai ficar multimilionário ou que vai resolver os teus problemas em tantos meses, e isso e aquilo, usando 1001 gatilhos para te convencer de que aquele ali é o caminho. E pode ser que eles tenham bons conteúdos, mas talvez o que eles não consigam e que eu percebi que eu consigo é efetivamente tocar o coração e despertar esse interesse genuíno de construir uma vida que vale a pena ser vivida. Um olhar diferente para o mundo. Então, eu te convido a te permitir
a construir esse olhar diferente para o mundo e a construir essa vida que vale a pena ser vivida. Até porque esses muitos cursos fazem 1000 promessas e aí tu entra às vezes com aquele entusiasmo todo daquela promessa e no final nada muda. Porque o foco era no conteúdo. E o foco da formação é para além do conteúdo. E eu também tenho muita segurança de dizer que o conteúdo também é muito bom, né? Porque, nossa, depois de 3 turmas, a todas as pessoas dizem assim, eu nunca tinha visto nada igual. Eu nunca tinha visto nada igual. Então eu quero te apresentar de coração o que nós temos dentro da formação, como que ela funciona e por que eu digo com tanta segurança que ela faz essa transformação na vida das pessoas. Para isso, eu vou mostrar direto dentro da Hotmart como que é a estrutura da formação, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Então, todo mundo que adquire a formação, deixa eu colocar aqui mais pequenininho para que você possa ver. Tá difícil. Minhas habilidades com o iPad estão poucas. Peraí. Então eu vou colocar aqui e eu vou te mostrar exatamente como funciona lá dentro e como que a formação vai fazendo esse processo de mudança. Para começar, aqui tem a capa, né? E nós temos como se fossem 3 grandes blocos. Então, comece por aqui, que é esse aqui. É só para entrar no grupo do WhatsApp. E isso é um ponto importante. Quero te conhecer também aqui. E tem uma solicitação para entrar no grupo do WhatsApp. Então, que o link sempre fica aqui embaixo. O que a gente tem dentro desse comece por aqui e por que o grupo do WhatsApp? Isso é um ponto bem importante. Quando eu pensei na formação inicialmente, eu pensei assim, não vou montar grupo no WhatsApp. Só que a grande questão é que quem tem essa perspectiva de iniciar algo e efetivamente mudar, né, a forma de ver, as suas intenções, mudar seu comportamento, construir algo diferente, tem uma necessidade muito grande de ter com quem conversar. Porque, por vezes, tu vai olhar para tua volta e pensar assim, eu não tenho com quem conversar sobre isso. Como é que eu vou falar sobre os meus anseios, sobre os meus medos, sobre as minhas descobertas? Não tenho. E aí eu percebi que a formação, ela precisava ser, para além de um curso, ela precisaria ser uma comunidade. Por isso que hoje a gente fala que nós temos a comunidade dos nossos ETs, né? Que são os alunos que se disponibilizam a viver isso. E essa história do ET foi muito engraçada, porque começou na turma 1, nós estávamos tendo aula, era uma segunda-feira, e era carnaval. E aí eles dizem assim, tava cheia, sei lá, tinha umas 80 e tantas pessoas na sala, online, né? Tinha umas 80 pessoas na sala, eu pensei, caramba, meu, é carnaval, tá todo mundo aqui. E aí eu disse pra eles, né, que nós éramos meio ETs, que enquanto as pessoas estavam muito preocupadas em fazer festa, em fazer qualquer outra coisa, nós estávamos ali preocupados em nos desenvolvermos, em melhorar nossa relação com o dinheiro, em melhorar, e que era bom ser um ET, assim, em meio a algumas coisas que acontecem no dia a dia da vida, não que nós não vamos, né, fazer uma festa, quem gosta, quem tem um traço de personalidade de extroversão, estar em contato com outras pessoas e tal, mas se dispor a, entre aspas, né, gastar, eu diria investir, um feriado para estar comigo, estudando e tal, eu disse assim, é um grupo de ETs, e aí pegou o negócio dos ET e ficou para sempre. Por isso que a gente chama que nós somos ETs. E aí a construção do grupo no WhatsApp veio muito nessa perspectiva, assim, de nós termos onde interagir, de nós termos um grupo em que nós podemos compartilhar medos, anseios, descobertas, dúvidas pessoais, dúvidas dos seus próprios clientes, caso você seja um planejador, um mentor financeiro. Então o grupo do WhatsApp, ele funciona, eu não extingo também o grupo depois que a formação acaba, a gente segue ali tendo interações no grupo. E
E durante todo o período do curso, você tem 24 horas eu disponível para tirar as tuas dúvidas. Eu, obviamente, respeitando meu horário de sono, né? Então, 24 horas não. Eu deito mais ou menos 8h30, 9 horas e acordo 5h30, 6 horas. E aí, nesses períodos, não há resposta. Mas fora isso, eu respondo sempre que eu tô disponível para pegar o telefone e responder, né? Se eu não tô fazendo uma outra coisa. Então, o tempo de resposta é muito curto e é eu que dou essas respostas. Eu faço questão de ser eu quem dou essas respostas. É o meu WhatsApp pessoal, porque para que a gente efetivamente construa ali um ambiente seguro de troca de informações, né? Então, o grupo do WhatsApp é algo que enriquece muito, porque gera essa comunidade, gera essa união entre a turma e também gera essa proximidade de você poder tirar as suas dúvidas a qualquer momento. Então, eu acho muito enriquecedor esse grupo e esse Comece por Aqui já te dá ali o acesso ao grupo do WhatsApp. Passando por isso, nós entramos na estrutura da formação mesmo, né? Eu pensei a formação muito como algo que possibilitasse uma transformação. E por isso que ela é construída em fundamentos, pilares e resultados. Nos fundamentos, nós temos 6 módulos, né? Então eu tenho... Deixa eu só fazer aqui com que ela não fique rodando, né? E aí, a partir disso, a gente começa. Nos fundamentos, nós temos 6 módulos. A começar pelo módulo de Fundamentos em Finanças Comportamentais. Então, é tu entender efetivamente o que é finanças comportamentais, por que olhar para finanças comportamentais e pensar que é só heurísticas e vieses é uma grande miopia, né? Não tem condições de tu olhar para finanças comportamentais. Então aqui eu conto toda a história do desenvolvimento dessa linha de pesquisa e quais são as frentes que nós temos e para onde nós estamos avançando. Então esse módulo aqui nós temos 7 aulas em que eu vou desde a visão geral, a origem, voltando a 1738, peraí que caiu a conexão. Voltou. Desde 1738, a grande virada em que eu explico toda a teoria da perspectiva, a grande virada, a base de tudo, que aí sim eu vou explicar os pilares bem direitinho. Então é a parte 2, para não deixar muito longa a aula, eu fiz parte 1 e parte 2. A década de 1980, todas as compreensões e contribuições do Richard Thaler. Década de 1990, anos 2000, onde surge a neurociência, a neuroeconomia, né? Neurociência junto com a economia, e onde nós estamos hoje, qual é a perspectiva que nós estamos dessas ideias de finanças comportamentais. Construção histórica dentro da área. E elas são, o mais importante de nós irmos ver... Deixa eu trazer para cá a visão de geral. Depois nós entramos... Todas elas são assim, eu vou construindo como eu tô fazendo aqui. Eu, uma boa professora, né, você acha? Mas... E aí agora, emoções. E eu quero mostrar aqui uma imagem. Assim, em termos de conceitos bases para ir dando essa qualificada. Certo? Enfim, nossa, eu falei alto, certo? Talvez aumente aí o som. Enfim, esse era um módulo de sentido. O resumo dessa história toda. Outros aspectos relacionados ao mercado financeiro. O que é? Fica lentinho, né? Gente, tudo isso aqui, ó, pode ajudar em vários aspectos práticos. Política. Então, aqui tem toda a ideia, né, de as origens, a essência de finanças comportamentais, as linhas ali dentro daquela base embaixo e o resultado final que se espera. E olha que interessante, né? O resultado final que se espera de finanças comportamentais é justamente construir bem-estar financeiro e a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Não sei se aí fica um pouquinho desfocado, mas se você olhar ali, tem o resultado final, né, mais para a direita, aquilo ali é justamente a construção do que as finanças comportamentais se propõem. Por quê? Finanças comportamentais têm como objetivo estudar como que as pessoas tomam decisões na sua vida real. Então, sai da utopia das finanças tradicionais e diz assim, tá, mas e na prática, como é que a gente escolhe? Quais são as variáveis que influenciam nossas escolhas? E como que nós podemos tomar melhores escolhas para caminhar mais na direção daquilo que é o nosso objetivo?
Tanto é que dentro das teorias de finanças comportamentais, nós entendemos racionalidade não como uma racionalidade perfeita, mas é racional aquele que consegue estabelecer um objetivo para si e cumprir com aquele objetivo. Então, se tu é razoável na escolha dos caminhos que tu vai seguir e que esses caminhos vão te aproximar do teu objetivo, isso é ser racional. Agora, quando tu pensa assim, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer 3 quilos, e aí tu vai lá e come um brigadeiro, isso não é ser racional. Então, tu precisa fazer uma higiene do teu processo de tomada de decisão para que tu consiga fazer aquilo que precisa para caminhar na direção dos teus objetivos, né? E isso é a construção da vida que vale a pena ser vivido. No fim, não é conseguir fazer a melhor escolha no sentido de a ótima, mas é aquela escolha que faz sentido para você. Então é isso que a estrutura base da formação se propõe. Por isso que é tão interessante, porque nós partimos do entendimento de como nós funcionamos, para daí sim construir esse processo de tomada de decisão, que não é um processo de tomada de decisão matemático, mas é um processo de tomada de decisão que pressupõe a racionalidade limitada que nós temos. Então esse é o módulo 1. No módulo 2, nós entramos na neuroeconomia, e esse módulo é muito interessante porque ele nos permite entender o quão complexo é o processo de tomada de decisão, quantas variáveis existem no processo de tomada de decisão. Então, nós saímos desde os fundamentos da tomada de decisão na aula 1, passamos na aula 2, como tomamos decisões, determinantes do processo de tomada de decisão. Isso aqui, ó, é muito importante para entender que existem várias variáveis tabela, tá bom? Isso que vão influenciar o nosso processo de tomada de decisão. Então, essa imagem aqui é uma imagem que eu criei para sintetizar isso, que a nossa decisão ela é influenciada desde a nossa genética, de inúmeros fatores externos, de inúmeros fatores internos e de motivação intrínseca e extrínseca. Se nós não levarmos em consideração todo esse rol de variáveis, nós provavelmente vamos nos desviar da escolha que é assertiva para construir a vida que nós desejamos. Então, nós temos que entender quais são essas variáveis. E aí eu volto à analogia inicial. É tu entender quais são as tuas ervas daninhas. E aí tu entender como que essas ervas daninhas, elas vão reverberando na tua vida e mudando o teu processo decisório. E que muitas vezes elas já tomaram conta e tu nem percebeu. Então, é tu olhar, tá, mas quais são as minhas ervas daninhas? E o que elas estão fazendo na minha vida? É muito interessante. E tudo envolvendo também neurociência, né? Então, o papel do cérebro na tomada de decisão na aula 4. Eu explico como que funciona essas Pode questões influenciar uma escolha, uma decisão, cortar para fora, como nós aprendemos que é decisão, né? Tomada de decisão. Slide aqui. E quais são as conexões aqui? Pensa numa rede elétrica. Inclusive, potencial de ação é uma aula muito interessante. Eu explico potencial de membrana, potencial de ação, disparo, que por vezes nós achamos e temos a falsa impressão de que nós governamos as nossas escolhas. E quando a gente entra dentro desse patamar, a gente olha e diz assim, caramba, então significa que eu realmente tenho que modular o meu ambiente, porque eu tenho muita vulnerabilidade. E aí eu explico aqui como que é essa vulnerabilidade dentro do nosso cérebro. É uma aula muito legal, muito legal. Eu sou suspeita, sabe? Eu começo a olhar a formação e digo assim, caramba, isso aqui tá muito massa. Papel das emoções na tomada de decisão, aula 5. Então aqui nós vamos falar sobre a utopia que as pessoas falam de pensar assim, então significa né? Que nós nascemos com isso. A tomada de boa decisão eu tenho que controlar a minha emoção. E não é isso. Né? Isso é um grande equívoco. Se tu achares que você precisa controlar as tuas emoções para tomar uma boa decisão, no sentido de que tu precisa eliminar as tuas emoções, tu tá tomando uma má decisão. E aqui nessa aula eu explico alguns experimentos que testaram isso, de limpar a emoção. Então eles bloqueiam o córtex ventromedial para que a pessoa ela não tenha essa ligação entre razão e emoção, né, no cérebro. Quem faz essa ponte entre razão e emoção é o córtex pré-frontal ventromedial, que vai estar aqui um pouquinho aqui na frente. Então, eles inibem a ação dessa área e região, e o que acontece é que as pessoas começam a tomar más decisões, e eu explico tudo isso aqui dentro dessa aula. Então, é muito interessante. Explico o sistema 1, sistema 2, o motor de tudo, a motivação. Então, eu explico por que motivação importa, por que força de vontade e disciplina não é suficiente para que tu consiga mudar.
o que sabemos sobre tomada de decisão e dinheiro, então a influência dessas relações todas no dinheiro, e um protocolo inicial para tomada de boas decisões. Então, tudo isso é o módulo 2. E todos os módulos têm isso aqui, ó. Atividade do módulo 2, então é uma provinha para que tu revise e tu consiga saber se tu aprendeu ou não. Isso é muito importante porque para que a gente possa aprender, eu tenho que consolidar e reconsolidar. E aí, quando eu faço atividade, exercício, eu reconsolido o que eu aprendi. Então, todos os módulos têm uma atividade de reconsolidação. E todos os módulos têm dúvidas. O que é isso? É um link para um formulário que tu pode subir a tua dúvida, e aí tu vai escrever a tua dúvida no formulário, e na nossa aula ao vivo eu vou abordar a tua dúvida de forma estruturada. Então, eu monto a aula com base nas dúvidas que são ali incorporadas. E aí eu faço todo o desenvolvimento da nossa aula ao vivo também, levando em consideração as dúvidas que foram postadas ali, para além das dúvidas no WhatsApp que a gente vai conversando durante o dia a dia, né? Então, todos os módulos têm aula ao vivo, todos os módulos têm questionário para que você possa incorporar as tuas dúvidas, para que na aula ao vivo eu possa saná-las, e todos os módulos têm atividade de revisão. Para além disso, todos os módulos também têm a aplicação guiada, que é o que eu preciso fazer com esse conhecimento. Para que a gente não fique só no conhecimento, por exemplo, da tomada de decisão, mas que eu efetivamente aplique esse conhecimento na minha vida. Então, eu tenho toda uma construção de conteúdo técnico, eu tenho toda uma estrutura para sanar dúvidas, e eu tenho toda uma estrutura para que você implemente na tua vida esse novo conhecimento que tu está adquirindo. E aí tem todo direcionamento em atividades, tem inúmeras atividades que você vai executando. Depois eu abro algumas para mostrar. Então aqui o módulo 2 é muito legal também. Módulo 3, nós vamos falar sobre heurísticas e vieses. Então aqui sim nós vamos falar sobre várias heurísticas, vieses e ruído. Então eu abordo toda a questão de ruído para a gente entender quais são esses desafios cognitivos que nós temos e nem percebemos, né? E aí eu separo isso de uma forma muito diferente, que é pegar o processo de tomada de decisão e colocar as heurísticas e os vieses e o ruído, como que eles influenciam em cada etapa do processo de tomada de decisão que nós aprendemos no módulo 2. Por que isso importa? Porque senão fica uma lista de heurísticas e vieses, né? Aí tu pega tu pega a internet e procura o que é efeito dotação, o que é viés do presente, o que é custos afundados, o que é escolha intertemporal, o que é o viés do pico-fim. Eu falei viés do presente e escolha intertemporal, eles são sinônimos. Então, assim, se é por selir, o que é o efeito halo, o que é a heurística da disponibilidade, a heurística da representatividade, ancoragem, enfim, né? Se fosse para dar uma lista, não precisava de mim. Então, eu sempre faço esse trabalho de ir concatenando essas ideias de uma forma muito bem estruturada para que efetivamente tenha aplicabilidade. E aí, nesse módulo, nós temos uma aplicação guiada, que é uma aplicação guiada de o mapa dos teus erros, das tuas heurísticas e vieses. E aí tu consegue ir analisando no teu dia a dia quais são as heurísticas e vieses que tu incorre. É muito legal, assim. Eu mesma, quando fiz a aplicação guiada da última turma, vou fazendo os exercícios juntos, e aí eu tava incorrendo numa heurística de comprar uma panela lá por causa de um bônus, e eu disse, caramba, olha só que interessante, né? E aí eu vou trazendo esses exemplos, e é muito legal também. Então aqui nós temos 12 aulas. Aqui tem 11, mas tem duas aqui, 5.1, 5.2, e tem mais a introdução do módulo, então aí tem bastante material para que a gente possa entender melhor esses mecanismos. No módulo 4, nós vamos trabalhar os fundamentos da TCC. Por quê? Quando a gente fala de finanças comportamentais, nós temos que entender que finanças comportamentais preocupa-se com o comportamento humano ligado com as decisões financeiras. Só que o nosso comportamento é uma resposta dos nossos pensamentos. E aí a TCC ela traz um modelo cognitivo, que é situação, pensamento, emoção e comportamento. E aí as intervenções da TCC sempre são
intervenções que vão trabalhar o teu pensamento e intervenções que vão trabalhar o teu comportamento. Por isso que ela se chama terapia cognitiva comportamental. Eu vou ver a frente cognitiva, como que eu penso, e eu vou ver a parte comportamental, como que eu ajo. Então, ela nos dá um suporte absurdo para melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Ela nos dá clareza. Eu digo que a TCC nos ajuda a desatar o novelo e fazer com que os nossos pensamentos, que antes eram um emaranhado, agora fiquem claros e cristalinos. E aí eu trago todas as discussões da TCC e trago algumas ferramentas muito interessantes, dentre elas o registro do pensamento, que vai fazendo com que tu vá treinando a prática de questionar os teus pensamentos. Porque se tu questiona o teu pensamento, se tu muda a tua forma de pensar, se tu muda as tuas atitudes e as tuas crenças, tu consegue mudar o teu comportamento. E se tu muda o teu comportamento, tu muda o teu resultado. Então aqui a gente tem todo esse embasamento que nos ajuda significativamente nesse processo de mudança. E aí eu trago tudo como que a TCC ela pode contribuir nessa construção de uma boa tomada de decisão, né? Que é quando nós nos entendemos, nós conseguimos melhorar nossas escolhas. Concatenando com o que eu disse no início, e concatenar é uma palavra que eu uso muito na formação, é aquela coisa, né? Se riqueza, ela não está só na minha conta bancária, mas ela está na paz que eu carrego dentro de mim, eu preciso desenvolver a capacidade de treinar essa paz interior. E isso perpassa entender como que funcionam os meus pensamentos, qual a origem dos meus pensamentos, onde é que está a raiz disso tudo e como que eu consigo mudar, né? Então esse módulo é muito enriquecedor nesse sentido e também dentro da atividade guiada nós trabalhamos registro do pensamento, que é uma das técnicas da TCC. Então isso aqui é o módulo 4. Módulo 5, alfabetização financeira. Aqui na alfabetização financeira, nós vamos entender o porquê que conhecimento não é suficiente. Por que eu tenho que me preocupar em entender tomada de decisão, heurística, vieses, como que funcionam os meus pensamentos? Por que eu tenho que entender tudo isso? Porque conhecimento técnico por si só não é suficiente. Se fosse suficiente, todo mundo que trabalhava com finanças não teria problema. Eu mesma já atendi pessoas que eram bancárias e que trabalham diariamente instruindo as outras pessoas em relação a investimentos, em relação a crédito, em relação a pagamento de dívida, quando elas mesmas estão numa condição bem complexa. Aí você vai pensar assim, caramba, mas isso não pode acontecer. Sabe por que acontece? Porque o conhecimento técnico não é suficiente para garantir uma vida com bem-estar financeiro. E isso a gente olha para estrutura da alfabetização financeira, que é pautada em 3 pilares, atitude, comportamento e conhecimento. E aí a gente entende o porquê que isso acontece. E esse módulo é destinado a isso. E para terminar essa base de fundamentos, para organizar tudo isso, nós chegamos, e sempre tem, né, a atividade do módulo e dúvida do módulo. Nós chegamos no módulo 6. O módulo 6 é análise e interpretação de dados. O objetivo desse módulo não é te tornar uma pessoa que entenda de metodologia científica. Mas esse módulo eu trago como que eu faço as minhas pesquisas, quais são as revistas que eu mais uso, como que tu pode fazer essas pesquisas também para te dar autonomia quando tu tiver interesse de buscar determinado assunto tu conseguir. Mas principalmente que tu consiga entender o quão importante a sistematização é na tua vida. Porque quando a gente olha para o método científico, nós aprendemos a sistematizar as coisas. Quando nós entendemos que nós podemos utilizar esse mesmo conhecimento para sistematizar a nossa própria vida, nós pegamos todo o conhecimento que nós tínhamos e sistematizamos eles numa operação, digamos assim, né? De olhar e dizer assim, caramba, eu consigo organizar a minha vida de forma estruturada. Tipo, sistematizar, por exemplo, quando eu vou fazer a unha, tô sem unhas feitas, isso não é normal. Eu gosto de estar com a unha sempre feitinha, porque eu acho que fica bonitinho. É aquilo que eu fiz, né? Eu falei num episódio sobre beleza ideal, e tem coisas que os outros podem achar ou não achar, mas depende. O que mais importa é o que tu acha, né? E a unha bonitinha, eu acho bonitinho. E aí, quando eu vou fazer a unha, eu sistematizei a forma de fazer a unha. Então, quando eu vou limpar o borrão do coisa, eu começo desse lado e aí eu faço todos desse lado. Aí depois eu troco, faço todos desse lado. Aí depois eu faço todos em cima. Tipo, eu desenvolvi um processo para fazer a minha unha. E isso otimiza um monte.
Então, metodologia não serve só para artigo científico e para pesquisa científica, serve para nossa vida, e isso é muito bacana. Então, isso aqui eu acho que é bem legal também. Depois nós temos aqui várias aulas, né? São 6 aulas, mais atividade do módulo, mais dúvida do módulo. Então, com isso, nós encerramos os nossos fundamentos. E os fundamentos, eles têm esse olhar mesmo, para que a gente consiga ter o embasamento necessário para que eu consiga depois chegar no módulo 7. Porque o módulo 7 é o nosso módulo, digamos assim, né? É o módulo em que nós conseguimos se conhecer profundamente. Eu apertei aqui no lugar errado, por isso que eu tava olhando pro meu coisa. Agora eu consegui chegar. O módulo 7 é um módulo que nós conseguimos efetivamente nos entender. Porque até então a gente está compreendendo quais são as ervas daninhas que existem no mundo do comportamento financeiro. Agora eu vou entender qual é a minha erva daninha. É a minha identidade financeira. E aí o módulo 7 é um mergulho lindo, é onde todas as pessoas têm uma expectativa muito grande de chegar, e quando chega é aquela emoção de ter chego e vivenciar esse processo de autoconhecimento, mas não um processo de autoconhecimento vazio, um processo de autoconhecimento pautado 100% em ciência, porque todos os instrumentos que eu compartilho aqui são baseados em ciência. E isso dá uma assertividade muito, mas muito grande, porque a pessoa, ela começa a fazer os testes e ela olha e diz assim, caramba, esse teste me descreveu. E ela descobre coisas que ela não sabia sobre si. Tem uma das alunas que me disse assim, Jéssica, numa das aulas eu descobri uma coisa sobre mim que eu nunca tinha percebido. E isso mudou completamente o olhar que eu tenho sobre o meu comportamento em relação, inclusive, ao meu marido, aos meus familiares e ao meu dinheiro. Então é lindo, é lindo. A única coisa que eu posso dizer é isso. Tenho até uma dificuldade em relação a depoimentos da formação, né? Porque tu pergunta assim, o que foi legal na formação, né? Como que tu vê a formação? A pessoa olha assim, mudou minha vida. Tá, mas o que é a minha vida inteira? E eu acho que muito dessa força de mudança está justamente no módulo 7. E aí, o que nós temos no módulo 7? São 23 aulas que nós partimos desde entender traço de personalidade, crença nuclear, crença financeira, valores. Isso aqui é indispensável. No próximo podcast eu vou discutir um artigo sobre planejamento financeiro e valores, que você vai entender o porquê que os valores são tão relevantes. Depois, na aula 4, aprofundando a relação ao dinheiro, eu faço eu mostro, né, como que todos os testes eles se relacionam com um processo de autoconhecimento, desde a infância até a vida adulta, e inclusive com a perspectiva futura para a aposentadoria. Então, aqui nessa aula, essa imagenzinha ali, ó, deixa eu mostrar. Essa imagem aqui, ó, de personalidade, já sabe. Quais são as tuas... Pausar e puxar. Ela mostra toda essa intervenção dos testes e... Aqui, ó. Então, olha só. Tem todo o que envolve a tomada de decisão, que nós aprendemos no módulo 2, e aqui todos os testes e como que eles vão se consolidando, né, dentro da gente, desde a infância até a fase adulta, e como tudo isso influencia no nosso processo de tomada de decisão. Aí tu pode estar te perguntando, tá, mas e como é que se faz esses testes, né? Então, deixa eu mostrar um deles aqui, eu vou pegar o de socialização financeira. Em todas as aulas, nós temos aqui embaixo os materiais, e aí aqui tu faz o download desse material. Eu vou abrir aqui ele especificamente. E aí tu consegue fazer o teste. Então, em todas as aulas eu explico como fazer o teste.
Deixa eu ver se eu consigo abrir no Excel. Vou tentar abrir direto em download. Ó, e aí aqui tu faz o teste. Então esse aqui é o teste de socialização e existem vários outros, todos os outros são mais de 30 testes só nesse módulo. E aí tu vai respondendo o questionário. E aí a partir do momento que tu vai respondendo o questionário, eu ia abrir no Excel, mas eu vou deixar assim. A partir do momento que tu vai abrindo e respondendo esse questionário, vai mudando o resultado. Então, tu vai colocando a tua resposta aqui nesse sua resposta, e aqui vai mudando o resultado. Então, é que aqui no iPad eu não consigo não abrir no Excel, e aí eu não consigo mostrar no tempo real, né? Mas aí tu vai mudando, vai respondendo e aqui vai mostrando se tu tem média socialização, baixa socialização, e aí nos tipos de socialização. Modelagem financeira dos pais, discussão financeira entre pais, escala de aprendizado, e tudo isso é explicado nas aulas, né? Então isso aqui é só um exemplo de teste, mas existem mais de 30 testes. Então toda aula, por exemplo, assim, a próxima aula é de traumas, a mesma coisa. Vai ter aqui o testezinho da escala de traumas, e aí sucessivamente. Então aqui eu tenho 23 aulas, que vai desde traumas, como eu já estava dizendo, escassez, capacidade cognitiva, autoeficácia, testando a alfabetização financeira, aqui dúvidas, porque a gente separa o módulo 7 em 2, uso de cartão de créditos, armadilhas, consumo, preço, promoção, materialismo, compra compulsiva, dívida, testando os vieses, locus de controle, autocontrole, visão de futuro, tolerância ao risco, tudo isso tem teste. Tudo isso tem teste. Inclusive tem teste sobre como que é a tua gestão financeira. Então, assim, é realmente mergulhar em si. E é por isso que eu digo que a formação permite tu construir riqueza em 6 meses. Porque quando tu faz esse mergulho dentro de ti, não tem como tu sair igual. E aí tu começa a olhar a vida de uma forma completamente diferente. Porque daí tu entende, nossa, é assim que eu funciono. E aí tu pensa, tá, e agora o que eu quero fazer com isso? E aí nós entramos nos módulos seguintes. O módulo 8 é de manejo de comportamento, porque nesse processo de autoconhecimento, pode ser que para além de tudo aquilo ali que a gente aprendeu no módulo 7, tu ainda pense assim, caramba, mas eu tenho um TDAH, ou eu trabalho com alguém que tem uma bipolaridade. O que eu faço? O que eu preciso fazer, né? E aí, então, eu decidi fazer um módulo de transtornos, compra compulsiva, jogos patológicos, transtornos mentais, eu falo de TDAH, bipolaridade, transtorno de acumulação, ansiedade financeira e depressão. E aí a gente entra no módulo 9, que é justamente, eu já me conheci, agora, para onde eu quero ir com isso? E aí nós começamos a falar sobre o planejamento de uma forma muito bem estruturada, para que tu construa qual é a vida que tu quer, né? Qual é a vida que vale a pena ser vivida. E aí depois, no módulo 10, a higiene da decisão. Como que eu corrijo o meu processo decisório para efetivamente caminhar na direção daquilo que eu acho importante. Então, para construir consistência, né? Então, módulo 9, planejamento, módulo 10 é para construção de consistência. E aí tem todos lá atividades que tu vai empregando. E em todo o decorrer, tá tendo aplicação guiada, que é semanalmente tu ir aplicando os exercícios que eu vou propondo. Finalmente, chegamos no módulo 11, em que nós vamos falar de bem-estar e felicidade, que é o propósito final, que é construir a vida que vale a pena ser vivida, que é tu olhar e dizer assim, caramba, eu consigo hoje ter paz interior. E eu só consigo ter paz interior se eu consigo fazer esse processo de autoconhecimento interno e essa faxina interna, né? De se conhecer, de saber o que eu quero carregar daqui, o que eu não quero carregar. E aí sim, fazer um planejamento adequado e construir uma organização de como sustentar esse comportamento na direção da vida que eu desejo. E aí a gente discute aqui desde o que efetivamente é comprar a nossa felicidade e o que não é comprar a nossa felicidade. E como que o dinheiro ajuda nisso e como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, esse módulo é bem tocante, assim. E aí a gente encerra a estrutura base da formação e depois tem 2 bônus fixos, que é o bônus do livro Rápido e Devagar, o livro do bônus, que é desse aqui, né? Aqui tem o ruído, mas atrás tem o Rápido e Devagar. Tem o bônus do Rápido e Devagar.
E tem o bônus de intensivo para quem é planejador financeiro. E aí, como conduzir um processo de mentoria, como utilizar todas essas informações na prática para mudar a vida do seu cliente. Enfim, assim, essa é a estrutura geral da formação. Nós temos aulas ao vivo, 14 aulas ao vivo comigo. Essas aulas têm duração mínima de 2 horas. Então, sempre tem o módulo e tem a aula ao vivo comigo para que a gente faça um mapa mental da aula e a aplicação guiada, que é como tu vai usar tu vai utilizar, né, essas informações para que tu efetivamente aplique na sua vida. Eu quis trazer em detalhes porque eu acho que eu nunca tinha apresentado em detalhes a formação. E talvez as pessoas, por escutar só falar, não consigam ter a real dimensão do que é a formação, do nível de profundidade, do nível de interação que nós temos e do potencial de mudança de vida que ela tem. Então, de verdade, se tu quer mudar a tua vida em 2026, se tu queres, em 6 meses, olhar para trás e pensar, caramba, esses 6 meses mudaram a minha vida, eu te convido, dê uma oportunidade para formação em finanças comportamentais. Talvez tu já me acompanhe há muito tempo, mas saiba que o que a gente oferece aqui no podcast é, como diz os alunos, um incentivo à mudança, assim, né? É como se fosse o podcast um grande farol que te mostra, caramba, eu posso mudar. Mas a formação é o que te guia, é o que conduz nesse processo de mudança e o desenvolvimento das aplicações guiadas que introduzi na 3ª turma e que nessa turma vai ser ainda melhor estruturado. Eu vou gravar aulas específicas para aplicação guiada, foi uma das sugestões do aluno, que a formação te guia nesse processo de mudança e tu vai estar junto comigo, podendo tirar tuas dúvidas e fazendo as tuas interações. Então, meu convite aqui é que tu não deixe passar mais essa turma, porque eu te dou certeza que tu não vai te arrepender e tu tem o meu compromisso de te pegar pela mão e te guiar dentro desse processo. Eu fico muito, muito feliz com tudo que eu consegui construir dentro da formação e eu te garanto que se tu tem essa sensação de caramba, eu tenho algum incômodo e eu quero melhorar ou quero melhorar o serviço para o meu cliente e quer desenvolver essa paz que é essa riqueza, né, que é muito mais interna do que externa, e aí sim, a partir da riqueza interna, tu conseguir prosperar externamente. Tem uma aluna que diz assim, Jéssica, eu nunca achei que em 1 ano a minha vida fosse mudar tanto. É uma, inclusive, das mentoras que trabalham no nosso grupo de mentorado, de mentores do Mais Que Finanças, né. E ela diz que a formação foi essa revolução na vida dela, que tu te permita viver essa revolução. Aqui fica meu convite. As inscrições estão abertas, hoje é dia 13, as inscrições ficam abertas até o dia, deixa eu pegar o calendário aqui, calendário. As inscrições ficam abertas até o dia 18, no domingo. Não tem repescagem, não, nada disso. A formação fica aberta até 18, meia-noite, e encerra as inscrições. Então não perca essa oportunidade. É um convite genuíno para que você faça do seu 2026 um ano diferente. Aqui embaixo tem o link, tem um QR Code aí também na tela que tu pode adquirir. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso número de suporte, tem um número aqui embaixo e eu estou à disposição. Espero de coração te encontrar na segunda-feira, dia 19, para nossa aula inaugural, tá certo? Obrigada pelo carinho, obrigada pela paciência e até o próximo episódio.